Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso último episódio dessa primeira temporada do podcast Quando as Fichas Caem. Gente, vocês sabem que eu comecei esse podcast aqui em família. O nosso primeiro episódio foi com o Gu, meu companheiro maravilhoso. E eu tô muito animada de terminar essa primeira temporada em família também. Eu tenho aqui ninguém mais, ninguém menos do que minha irmã, gente, Luana Ferreira. Seja bem-vinda, mana. Muito obrigada, gratidão demais. É uma honra estar aqui. É um prazer. E vamos embora. Muito especial esse encontro. E tomar o nosso cacau. Aqui é a nossa tradição. Ai, que delícia. Um brinde. Queria que vocês sentissem quão gostosinho tá isso aqui, né? Ai, tá maravilhoso. E pra regar e aquecer os nossos corações aqui nessa conversa gostosa perfeito. que a gente vai ter. Espero que muitas fichas caiam pra vocês, porque toda vez que a gente conversa sempre caem fichas também, né? E aí quero começar com a minha primeira pergunta, que é assim: quando foi que a ficha caiu pra você, mana, que você precisava trabalhar com propósito? A primeira vez que a ficha caiu assim de verdade, porque eu tive vários insights ao longo do tempo e vários chamados também. Sim, eu acompanhei todos esses chamados. E chamados espirituais, inclusive, mas... Não, todos eles, né? Todos os chamados eu acredito que são espirituais. Mas teve um muito forte que foi na minha gravidez. Que eu trabalhava no entretenimento, na moda, viajava o mundo, fazendo eventos, proporcionando diversão para as pessoas, mas eu me sentia muito vazia e eu engravidei. E aí, não tem essa coisa de, pelo menos para mim não teve essa coisa, eu preciso de um propósito. Teve um senso de propósito que aflorou dentro de mim. De falar, não dá mais para eu continuar do jeito que eu tô. Eu preciso usar os meus dons, aquilo que eu sou boa, para ajudar o mundo e as pessoas. Porque só para nutrir o ego meu e das pessoas não tá dando certo, porque eu tô muito vazia. Né? Uau, que lindo isso, né? Que você trabalhava no mundo do entretenimento. Eu lembro que quando você me ligou contando que tava grávida, acho que você tava em Ibiza, né? Uma coisa assim. Eu tava em Saint-Tropez. Nossa, sim. Tava em Saint-Tropez. E aí foi um choque, assim, mas foi lindo, né? E foi segredo. Eu falei, você não pode contar pra ninguém. Não conta pra ninguém. Mas, nossa, foi só bênçãos mesmo, né? Só bênçãos. E aí depois, eu lembro que quando você tava grávida, você já começou a se cuidar mais, tipo, se alimentar melhor, né? A gente parou de comer carne mais ou menos na mesma época, você parou antes de mim, eu me inspirei um pouco nisso. Foi. E isso reflete muito... no trabalho também, né? Que a pergunta foi trabalhar com propósito, né? Reflete em tudo, reflete em tudo, porque eu sempre fui do time de gostar muito de trabalhar, né? Eu sempre fui muito disponível a trabalhar, desde os meus 14 anos de idade. Mas, quando eu fiquei grávida, foi a primeira vez e mais forte que eu me voltei pra mim. E foi uma coisa que não dá pra explicar. Tem gente que fala assim, não dá pra romantizar a gravidez, porque tem muita gente que não tem condição e não sei o quê. E, gente, eu não tinha apoio. Eu tava sozinha num país, a trabalho. Eu tinha vendido todas as minhas coisas, todas. De casa, colocado a mochila, ido pra Europa trabalhar. Não sabia quando eu ia voltar pros Estados Unidos, que era onde eu morava. Mas quando eu fiquei grávida, eu me apropriei de uma energia tão forte que eu sei o que é a energia feminina, de fato, por causa da minha gravidez. Porque ela chegou e ela ancorou e veio um cuidado tão grande, veio um foco tão grande no tem um ser dentro de mim, eu preciso ser responsável com esse ser, que passou a ser minha primeira coisa. E aí, tudo girava em torno disso. Então, se esse ser está aqui dentro de mim, e ela é uma promessa do futuro, né? Porque... Total. E aí vem muito isso. A sua filha é uma promessa do futuro. O mundo tá passando por um processo. Era 2011 para 2012, né? Nossa, eu lembro. Imagina, rolava aquela história do calendário, né? Calendário Maia, inclusive. Que era o final de uma grande era, né? Em 2012.
Que lindo. Sim, e veio um senso de... É o senso de propósito, é uma energia de porquê. E esse porquê precisa ser nobre, porque o que está dentro de mim é muito nobre. Nossa, que lindo isso. E eu acho que todo mundo, assim, tem muitas pessoas que estão escutando, que prezam, e muitas pessoas que seguem a gente no Instagram, que prezam por uma vida com propósito, né? Uma vida com propósito envolve a gente trabalhar com propósito também, né? E às vezes as pessoas confundem, inclusive, propósito de vida com trabalho. Acho que não é tão sobre isso, né? Propósito de vida é tudo o que você faz, a intenção que você coloca, a sua motivação oculta, né? Sendo pura, vindo do puro intento. Então, o propósito, ele é algo que faz você fazer todas as coisas alinhada com suas melhores habilidades, seus melhores valores, talentos e paixões, né? Isso, e ele te dá muita força. Porque quando tem algo maior, que é para além de nós, vem uma força que não é só nossa. Verdade. Sabe? Eu me sinto muito amparada. E não só por seres daqui da Terra, mas por seres de outros lugares também, sabe? Eu me sinto muito amparada. Eu sei que vai dar tudo certo, porque se eu estiver fazendo com propósito, eu vou estar servindo a algo maior e tudo aquilo que for conectado a esse propósito vai me auxiliar, sabe? É um senso mesmo. Total. E quando esse senso, ele permeia todas as áreas, é lógico, né? Eu tenho uma inclinação para trabalhar muito. Mas nem todas as pessoas, mas aí pode ter gente que vai se dedicar muito para a criação dos filhos. Tem gente que pode se dedicar muito a causas sociais. Sim. Tem gente que pode se dedicar muito a algo específico necessário naquele momento, que tem um propósito em comum com todas as suas raízes, né? Eu sinto isso, mas o senso de propósito, para mim, ele é algo que, quando ele não existe, ele começa a me adoecer. O trabalho começa a me adoecer. Eu começo a ficar triste, e nem é uma tristeza consciente, é uma tristeza da alma mesmo, que fica... Total. Sabe? Sei muito, assim. E será que para as pessoas descobrirem o propósito delas, elas precisam de uma ruptura muito grande? Tipo, nossa, você engravidou, do nada, você tinha um ser ali, e aí caiu essa ficha que, nossa, eu preciso, é o divisor de águas, né? Preciso seguir de uma maneira diferente. Mas será que para todo mundo precisa rolar alguma crise para o propósito surgir? Como é que você acha sobre isso? Eu acredito que cada um é cíclico e que cada um tem um caminho próprio, né? E tem as suas configurações de vida e as suas configurações que vieram consigo. Arquiteturas mentais, né? Em todos os níveis, mentais, emocionais, espirituais. Então, para algumas pessoas pode ser mais leve e para outras pode ser mais forte, como um câncer, por exemplo. Entendi. Eu sinto que foi uma grande bênção, porque eu precisava muito, porque a vida que eu levava antes era uma vida muito tóxica. Sim. Pro meu corpo, pra minha mente, para minhas emoções, pra minha vida como um todo, porque eu era muito perdida, eu não sabia o que ia acontecer 2 dias depois. A gente continua não sabendo, né? Sim. Mas assim, eu não fazia planos para 2 dias depois. Total. Eu vivia num automático, buscando algo que eu não sabia o que era. Então, quando veio a gravidez, eu falei, se eu pedir o meu propósito, porque teve isso, eu me cansei. Um dia eu tava voltando assim... Ai, conta do sonho de Jesus, eu adoro. Tem vários chamados, mas esse de Jesus é muito bom. Eu já vou chegar em Jesus, que Jesus, ele tá sempre comigo. Mas tem uma coisa específica que aconteceu, que foi eu mais uma vez chegando em casa 11, 10, meio-dia, depois de uma noite de uma balada, e aí eu em Miami, né, aquele sol a pino, aquele tanto de gente na rua, correndo, com cachorro, com criança, sozinho, de todo jeito. E eu dentro do táxi, voltando para casa. E eu olhei dentro da janela e eu olhei através da janela do carro e falei, Deus, me mostra o meu propósito, porque a minha vida não tá tendo muito sentido. Eu preciso de algo maior para eu continuar a fazer
O que você quiser que eu faça, porque não tá tendo sentido, eu tô numa roda de rato. E depois de um mês, eu viajei para uma tour que a gente tava fazendo no sul da França. Eu olhei pro meu rosto tava parecendo uma bolachinha. Eu falei, eu tô grávida. Eu comprei um teste, deu positivo. Eu falei, eu vou comprar mais 2. Eu comprei mais um e mais outro e estavam todos positivos. Eu olhei pra dentro dos meus olhos. Eu lembro que eu tinha um piercing na época. Eu olhei pra dentro dos meus olhos, eu tirei o piercing. Piercing no nariz? Não, era um piercing no mamilo que eu tinha. Nossa! Porque você teve no nariz também, eu lembro. Tive no nariz, no umbigo, num monte de lugar. E eu olhei pra mim, nos meus olhos, parecia uma cena de filme. E eu falei assim, a partir de hoje, eu vou fazer o que precisa ser feito. Tirei o piercing do meu mamilo, que era lindo, não tem nenhum problema em relação a isso. É porque eu tava grávida, então já tava começando a incomodar. Sei. E a partir de agora minha vida vai ser diferente. E eu que comia aquela picanha sangrando, gordurosa e tudo, verdade. Você lembra? Lembro, ela amava, gente. Nossa, muita batata frita, muito tudo. Eu comecei a procurar o restaurante que tinha a salada com queijo de cabra, com tomate, com pepino, aquela coisa bem mediterrânea, e fiquei comendo isso 2 meses que eu fiquei na Europa. Nossa. Até criar coragem de contar pro meu pai que eu tava grávida, né? Que você lembra que você ficou segurando as pontas, vocês sabem há muito tempo. Lembro muito bem. Mas essa coisa de olhar pra mim e prometer pra mim mesma que ia ser diferente, abriu um campo de informação que começou a chegar muita informação. De tipo, do que ia acontecer com o mundo, que as pessoas precisavam despertar, que a gente precisava transformar através da alimentação. Gente, ninguém tinha me falado nada disso. Meus amigos me chamavam de galáctica na balada, porque eu só tinha papo galáctico. Olha só. Então, assim, não tinha ninguém pra conversar comigo sobre isso. As coisas foram, a consciência foi ancorando Foi mesmo. descendo, né? Foi descendo. Porém, eu tive outros chamados anteriores, e esse de Jesus é muito significativo, porque ao longo da minha vida, eu tive episódios, e aí tem muito a ver com a gente ser pessoa, nós duas sermos pessoas altamente sensíveis também, Total. né? E esse senso existencial ser muito forte pra nós duas. Muito. Então, desde criança, eu já via coisas que falava assim, você tem uma missão e tal, e eu falava assim, gente, tem uma voz na minha cabeça falando um negócio que louca, não tem nada a ver isso, tem uma missão, vou fazer algo especial. Eu falava, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí, tinha um amigo meu, que talvez você lembra, que era o Luciano. Lembro. Que ele era o produtor executivo da agência que eu trabalhava como... Não, ele era produtor executivo, eu era produtora abaixo dele, né? E ele era tarólogo, espiritualista, e eu amava ele demais. E aí ele pegou e falou assim, Lu, senta aqui que eu preciso conversar com você. Não dá mais pra você viver essa vida. Eles estão falando que muita coisa vai acontecer no planeta e que você tem que se preparar. Tá bom, Lu, pode deixar. Ele falou assim, você tem que parar de ir em festa do jeito que você vai, de usar as coisas que você usa, de beber as coisas que você bebe, porque você vai se perder. E aí, beleza, né? Eu não ouvi, passou um tempo, eu do nada em casa, deitei. Sabe aquele cochilo que nunca acontece? E aí, de repente, eu apaguei no sofá e eu fui levada para um outro lugar. E apareceu Jesus Cristo para mim. De camiseta branca, calça da Diesel e havaiana. Ele se apresentou de um jeito da moda no momento e falou assim, chegou a hora, você vai vir comigo ou você vai ficar? Aí eu falei assim, eu vou com você. Eu dei a mão pra ele, aí o Luciano chegou do outro lado, deu a mão pra mim e a gente saiu caminhando. Que lindo, eu não lembrava dessa última parte. Eu achei incrível que o Jesus chega com uma roupa da moda, né? Porque ele fazia parte do seu universo, assim. E você foi recebendo os puxão de orelha de vários cantos, né? De vários cantos. E continua, né? Total, até hoje, até né? Hoje. A gente recebe os chamados. E é isso, né? Os papos galácticos estão aí, né? Você tá fazendo ele exatamente agora, um papo galáctico aí pra você. É um papo galáctico. E é engraçado porque de tudo que eu fiz até hoje, dentro do Natural Vibe, negócio com alma, de tudo, o que mais bombou até hoje foi o Papo Galáctico. Olha que legal. Verdade, né? Que aí eu lembro que você lançou essas conversas, né? Que chamavam Papos Galácticos e que você falava sobre todas essas coisas legais que nos despertaram, né?
A gente teve um despertar muito junta, né? Sim. E Não, muito, né? A gente ia pra retiro junto, a gente fez muito retiro junto, muita coisa E a gente legal. teve muitas experiências sobrenaturais juntas também, né? Muito, nossa, demais. Você lembra aquela que a gente foi que tinha um portal e que a gente ia receber uma gota de uma deusa? Lembro. E você lembra de você recebendo a sua gota? O que aconteceu? Eu lembro que eu recebi a gota na minha cabeça. Que a gente tava com uma bruxona num espaço, num retiro, e aí várias coisas aconteceram. A fogueira tinha a chama trina, de repente tinha as 3 cores da chama trina na fogueira, né? Que a gente Foi lindo. Foi lindo. Foi uma noite que a gente tava fazendo um processo de abertura de portal na fazenda do Instituto Seva. Aham. Lá perto de Uberlândia, e aí à noite, de repente chega a Vânia, né, que era A bruxona. Aí ela chega de repente e fala assim: todos aqui temos uma missão, tem uma entidade assim assado que me contatou e a gente precisa receber uma iniciação dela. Vem comigo. Aí a gente que era debaixo de uma árvore, que era né? debaixo de uma árvore, uma árvore centenária, assim, uma coisa. Aí a gente foi andando com ela. Na hora que a gente chegou embaixo da árvore, ela falou assim: cada um vai receber uma gota colorida, uma gota prateada, no corpo. Vocês precisam só sentir onde foi ela, ficar caladinho e todo mundo dormir em silêncio. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. E aí cada um foi... senti. Aí eu senti uma gota metalizada. É verdade, assim. eu senti também. Era densa, assim, né? Era densa. Que ia entrando na sua célula. Ela passou pelo meu casaco e ela chegou no corpo. E foi surreal, assim. Ela falou: todo mundo que tá aqui tem uma missão específica com a humanidade e as coisas vão começar a se desdobrar a partir daqui. E aí foi que o Natural Vibe começou, e aí você começou a fazer seu trabalho. Comecei a dar aula de lá, yoga, várias coisas. e as pessoas que estavam lá também são pessoas muito queridas, assim. Demais, né? foi o começo de tudo. Foi. Nossa, pensando bem, assim, nunca tinha parado pra pensar, mas pensando bem, a gente recebeu as coisas certas, a gente esteve nos lugares certos, tanto dentro do nosso despertar espiritual e até antes, né? Tipo, pra quem não sabe, nosso pai é fotógrafo, a gente trabalhou com produção de foto, vídeo, propaganda. E eu comecei a fazer trabalhos de produção com você, porque você era produtora oficial, eu te ajudava. Tadinha, a Maia sofria comigo, eu Nossa, era toda era louca. muito perrengue que eu passava com a produção. Mas era muito legal, porque eu vejo que, por exemplo, hoje a gente traz todas essas habilidades pro nosso trabalho, né? Tanto em nível espiritual, quanto naquele nível ali da produção, da noção de estética, de foto, de vídeo, de moda, né? A gente usa tudo isso hoje em dia, então isso me mostra que nenhum caminho é em vão, né? Mesmo quando você pensa que você tá ali, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, não aguento mais, nananana. Quando você pensa que não, passa os anos e você vai usar do néctar daquele conhecimento que você adquiriu naquela experiência, né? Eu falo que isso é a integração dos conhecimentos, do repertório de quem a gente é, né? Que a gente nunca volta para trás. A gente só vai expandindo, integrando. Expande, integra, expande, integra, expande, integra. Lindo. E olha que interessante, quando agora recentemente, depois de ter lançado Mentoria Negócio com Alma, Escola Negócio com Alma, depois Natural Vibe, começar a trabalhar com pessoas que precisavam daquilo que a gente já fez, né? Porque eu tô há 11 anos no digital, você já deve estar quase em 10 anos também. Chegou uma pessoa específica que eu tive muita vontade de... Falei, nossa, que incrível o trabalho. Um dermatologista, meu dermatologista, que ele é super talentoso, ele é incrível. E aí eu falei pra ele, vamos fazer sua campanha? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E eu saí aplicando tudo o que a gente já fez na produção, foto, vídeo, e ele virou pra mim e falou assim: Lu, eu nunca vi o seu olho brilhar tanto assim. E eu falei, eu preciso resgatar isso. E aí eu comecei a fazer um trabalho de branding com os meus mentorados, que hoje culminou no Branding com Alma, que é o meu novo trabalho, mas não só ele, é uma vertente do meu trabalho, que inclusive tô falando em primeira mão aqui, ninguém sabe. Aí, ó, veio aí. E que eu nem tenho agenda, assim, porque é uma coisa que foi tão orgânica, que já foi dando certo, mas eu quero dizer que
quando a gente tem alguma coisa muito importante para nós, você não precisa pegar só ela. E você não precisa deixar de fazer as outras coisas, ou também fazer essas outras coisas e deixá-la de lado. É muito importante a gente sempre olhar, dar 2 passos para trás e olhar para tudo que a gente gosta de fazer, para tudo aquilo que faz sentido para o nosso momento, e escolher o que você quer colocar na sua mochila de agora. E eu coloquei a produção na minha mochila. Tanto é que eu fui ver, eu tava fazendo mentoria, virei produtora, fazendo tudo. Porque você sabe que não tem tempo ruim com a gente, né? Total. Aí depois mão na massa, tudo. Precisar. Aí depois de eu formatar tudo, agora eu tenho a equipe que faz junto comigo, mas eu continuo fazendo, meu olhar está ali. E o que é importante disso que eu sinto para as pessoas é a gente não limitar. Quando a gente sentir que o olho brilha por uma coisa específica, a gente dá atenção para isso. Nossa, sabe? Sim, demais, porque... Nossa, tem tanta coisa aqui que eu queria falar, porque você vai me trazendo essas histórias, essas coisas, isso me lembra, por exemplo, o quanto... Lembra que eu tinha uma coluna de moda na revista Cult? Gente, eu era colunista de moda da revista local, lá de Uberlândia, Minas Gerais, onde a gente nasceu. Eu também tinha coluna. E eu fazia as produções das fotos, chamava as modelos e tal, e fazia uma foto, o meu pai fazia a foto, que ilustrava o que eu escrevi na coluna, na matéria ali. E hoje eu vejo, assim, que se eu pegar pra ler aquelas colunas hoje em dia, elas eram sobre moda. Eu estudei pesquisa de tendências, então eu amava pesquisar por que as tendências nasciam. E hoje eu vejo que, na verdade, no fundo, eu tinha uma paixão para entender o comportamento humano. Então, por que uma tendência de moda nasce? Por causa do comportamento dos seres humanos que, por conta de algum movimento cultural, político, nasceu essa necessidade de vestir tal e tal roupa. Eu amava isso, porque eu queria entender o psicológico, a mente da pessoa, o espírito da pessoa, e depois eu traduzi isso e me tornei terapeuta, inclusive, né? Porque eu tenho essa curiosidade imensa de compreender por que você faz o que você faz, por que você é do jeito que você é, como que isso pode melhorar a sua vida, como que você pode abrir caminhos, né? Então, eu vejo que tinha uma sementinha plantada ali numa coisa que eu achava que era da moda, mas que hoje eu vejo que é o estudo do ser, sabe? Que é muito bonito também. E a gente vem desse mundo das terapias holísticas, a gente estudou inúmeras terapias holísticas nos últimos anos, assim, e eu sei que tem muita gente que segue a gente. E eu acho que você acabou criando uma estrutura de negócios que casa as duas coisas, né? Mas tem muita gente que segue a gente, que tá ali tentando dar certo nesse universo. O que você falaria para essas pessoas, sabe? Quais são as fichas que caíram? Depois eu posso contar das minhas também, mas queria saber de você. As fichas que caíram nessa coisa da terapia holística versus o negócio, sabe? Porque muito começa sendo um hobby, eu sinto, né? E a pessoa não dá certo e acha que é ela que não deu certo, mas foi a falta de método, né? Sim, com certeza. Perfeito. Tem várias coisas que caíram de ficha, né? Tanto é que eu tenho algumas metodologias para que as pessoas possam dar certo nesse lugar. A primeira delas, eu acredito que seja em relação à sua postura e a sua estrutura emocional, espiritual e mental diante do se tornar um terapeuta ou um empreendedor ou uma empreendedora. A maioria dos terapeutas que eu conheço são pessoas que não estão muito aterradas e que têm um desafio, assim, pelo menos antes de passar por esse processo, tá? Então não quero generalizar, mas o mercado de terapia, a maioria são pessoas que têm medo de ter estrutura. Sim, verdade. Muito medo de ter estrutura. Medo de cair no sistema, né? Talvez. Medo de cair no sistema, medo de parecer alguma coisa que não é, medo de ser julgado, medo de não dar certo, medo de dar certo, porque se der certo com terapia vão falar que eu tô ganhando dinheiro às custas de uma coisa que, ou, né, de uma coisa que é boa pro mundo, não só terapia, mas é uma coisa boa pro mundo, então, naturalmente, isso tem que ser mais barato, ou de graça, enfim. Então, é uma postura
e uma estrutura que começa de dentro para que essa pessoa possa se apropriar do seu trabalho. A gente estava falando muito disso, de apropriação. Sim, total. Eu preciso me apropriar do meu negócio para que o meu negócio dê certo. E a maioria das pessoas que estão muito na espiritualidade sonham em chegar a uma fada madrinha que vai falar assim, ai, você é incrível, vem aqui que eu vou dar conta de tudo para você. E não é assim. Porque essa fada madrinha, ela pode ficar 1 ano, 2 meses, 6 meses. E se você não dominar aquilo que você faz, você não vai ganhar estrutura sobre aquilo. Porque o mundo do empreendedorismo é... Uma semana você tá assim, uhul, tô vendendo, tô rica, maravilhosa. Na outra eu tô assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que tá acontecendo? Porque você precisa de ajuste o tempo inteiro. Você precisa pensar. E isso, pro seu bem, precisa ser incorporado em você, porque senão você vai ficar o tempo inteiro se frustrando. Sabe? Então eu acredito que a postura da apropriação da necessidade de estrutura é uma coisa fundamental para dar certo. E trazer essa força. Muita gente me procura e fala assim, Lu, eu gosto de você e eu quero fazer, porque você faz e acontece, você é executora. E eu falo que a intuição, né, a gente recebe as intuições o tempo inteiro. E a gente precisa de estratégia, que é uma das maiores crenças das pessoas que trabalham com alma. A estratégia vai me engessar. E não é, a estratégia é o caminho que... Quando ele é traçado, e você vai trazendo as intuições e executando. Então, é uma tríade, intuição, estratégia e execução. Intuição, estratégia e execução. Que lindo. E aí, se a intuição não for colocada em prática, ela entope. Ela entope, o canal fica entupido. Você tá com obesidade... Entendi. Intuitiva. Entendi. Tem gente que fica só estratégia e execução, e fica meio que olhando o que dá certo para os outros e fica repetindo. Isso não é trabalhar com propósito, trabalhar com alma, né? Isso é outra coisa. Não, isso é tomar referência o outro como referência, e não o seu propósito, não o seu porquê. E aí entope esse canal também, né? Talvez essas pessoas que estão muito para fora são pessoas que nem sabem o que é, não reconhecem a sua intuição. É porque tem esse, e tem o muito intuitivo que não executa porque não coloca em prática. Porque não acredita em estratégia. E não sabe como fazer. E fica sentindo. Não, vamos sentir. E aí vai fazendo um negócio... Gente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Ai, vou sentir aqui. Ai, vou lançar aqui do meu jeito, do meu coração, né? Aí não tem estratégia nem execução. Produto secreto. Só ela sabe que existe. Ela faz o produto e coloca no link, nunca ninguém ficou sabendo. Aí ela faz uma manifestação. Aí ela vai lá, reza pra Deus, bota no altar dela o papel com a manifestação de que vai vender. Aí a turma tem 3 pessoas, porque 3 pessoas, por acaso, chegaram e falaram assim, eu tô precisando de ajuda nisso. Então vem pro meu curso, então vem pra isso, então vem pra aquilo. E tem muito. E sabe uma coisa que é chocante? É que as maiores bruxonas do mercado são cheias de crença e fica só no sentir. Total. Aí, nossa, eu conheço tanta gente incrível que podia ter uma metodologia própria, sabe? Que podia tá lá na frente, tá lá no atendimento no 1 a 1, ralando pra colocar a gente dentro de retiro. Nossa, não tem um método, ou tem um método, mas o método é o mesmo nome de mais 200 métodos, e é só ela pegar e organizar direitinho que ela vai explodir. É o famoso sentar a bunda e trabalhar, né? Porque trabalhar do jeito certo, que às vezes a pessoa trabalha muito, mas não tem eficiência naquilo que não tem estratégia nem execução do jeito certo, né? Como o mercado pede, e com esse equilíbrio da intuição, assim. O que eu reparei, percebendo, assim, na forma como eu guio o meu trabalho, é que chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, se eu não me dedicar para criar um negócio, estruturar um negócio, minha empresa, da mesma forma como eu me dedico para aquilo que eu tenho expertise, que eu estudei trauma, estudei yoga, estudei ayurveda, estudei um monte de coisa por muitos anos e sei que eu sou boa nisso. Eu sou uma ótima mentora, uma ótima terapeuta, sou comunicadora, sou buscadora de saberes ancestrais de lugares diferentes do mundo,
Mas se eu ficasse no sentir, eu ia ficar nesse mesmo perrengue aí que você acabou de descrever. Então eu entendi, não, ou eu estruturo, como que eu vou ter uma família, construir a casa que eu quero, ter meus filhos em paz, precisando me preocupar com um boleto, né? Então eu comecei a sentar a bunda e estudar. Como é que isso aqui funciona? O que eu posso fazer? Como eu posso ter previsibilidade? Que é uma coisa que nem existia na minha cabeça essa palavra. Previsibilidade de negócio. Eu achava assim, não tem como eu prever quanto eu vou ganhar. Porque eu sou uma empreendedora que... Intuitiva. Não tá no meu controle o quanto eu vou vender. Tá no controle das pessoas quererem comprar, né? Mas então, tá no controle do seu movimento. Exato. É a sua autorresponsabilidade. Exato. Então, sim, fazer manifestação, rezar e tudo ajuda, mas não é o suficiente, né? Nossa, maravilhoso. Eu até perguntei pro Gu esses dias, você ainda acredita em manifestação? Como é que é? E porque hoje em dia eu acredito tanto na ação e na reação, que só a manifestação por ela só não é suficiente, né? Isso que você acabou de falar mesmo. Eu acredito que a realização, que é o mesmo que manifestação, é o conjunto da intuição, da estratégia e da execução, né? Entendi. Então, manifestação, será que poderia ser substituída pela palavra realização? Pode. Talvez, né? Pode. É porque existem diferentes visões, né? Tem gente que acha que manifestar é só fechar o olho e manifestar. E fazer um board do sucesso. Pra mim, o board do sucesso, adorei esse nome, gente. Nunca vi board do sucesso. Acabei de inventar. Adorei. Nossa, melhor que mapa dos sonhos. É minha cara, board do sucesso. Pode usar, eu deixo. Vou usar. O que eu tava falando mesmo? Não, você tava falando sobre a manifestação, A manifestação. Que tem gente que só fecha o olho e pronto. Tem gente que só fecha o olho e pronto, manifestei. Eu acho que manifestação é o processo completo para realizar. Só que eu, como geradora manifestadora pelo desenho humano... Eu também. Você também é? Sou. Olha só. Então, eu como geradora manifestadora e você também, eu sinto ela acontecer. É como se tivesse um fogo aqui no centro do meu peito e que quando eu falo acontece. Gente, é uma loucura. Quando eu falo assim, cansei, eu não vou mais trabalhar com tal pessoa, vou desligá-la do projeto. Passa 1 hora, 2 horas, a pessoa se desliga. É sempre assim. Ao mesmo tempo que quando eu falo assim, pronto, agora eu preciso de uma pessoa assim, assim, assada na equipe. No mesmo dia, a pessoa me escreve. Você sempre teve esse poder, né? Sempre. É uma mente muito forte, eu acho que muito você tem. forte, mas nós como pessoas altamente sensíveis, quando a gente não tá bem também, não é fácil, né? Nossa, a gente se sente fraca, né? Demais, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, assim. Primeiro, esse lugar da manifestação mental que você falou, acho que também vem de uma leitura do campo que a gente tem. Então, como pessoas altamente sensíveis, a gente é capaz de fazer uma leitura do campo que a gente meio que entende o que vai acontecer e o que está disponível, né? Exato. E a gente vai se alinhando com isso. Não quero trabalhar com tal pessoa e as pessoas se desligam. É porque tem uma parte sua que já leu que essa pessoa ia se desligar e não estava mesmo servindo ali e o negócio aconteceu, né? Então, as pessoas altamente sensíveis, para quem não sabe, existe um livro chamado Pessoas Altamente Sensíveis, que foi escrito por uma psicóloga, que eu esqueci o nome dela, acho que é Elaine alguma coisa. E assim, é uma característica de pessoas que têm hipersensibilidade, tanto sensorial, a gente lê microexpressões, a gente lê tons de vozes, a gente lê energias do ambiente. Sabe quando você olha e fala assim, esse ambiente tá pesado. E por quê? Não tem nada que justifica isso. Mas você simplesmente sabe. Quando você fica cansada depois de conversar com alguém... os famosos empatas também, né? Exato. Na espiritualidade isso é muito justificado assim, né? A pessoa que é médium, que é empata, que também é real, mas que tem esse lado característico e químico do corpo humano, né? Que torna a gente facilmente com uma sobrecarga sensorial, por conta dessa alta percepção que a gente tem das coisas.
Perfeito. Eu aprendo muito com as minhas mentoradas. É como se cada uma delas, porque eu faço o método delas, né? Então eu ouço toda a história, eu entendo todo o trabalho, eu sento e a gente desenha os métodos. Então e organiza eu sou tudo. muito abençoada, que é uma coisa que, das coisas que eu faço, é uma das que eu mais gosto. Eu não posso falar que é a que eu mais gosto. E eu tenho uma mentorada chamada Thaisa Pandolfi, que ela é psiquiatra, especialista em neurodivergência e sensibilidade. Então, toda pessoa que é neurodivergente, ou seja, tem autismo, superdotação ou TDAH, elas naturalmente são pessoas altamente sensíveis. Porém, nem toda pessoa altamente sensível é neurodivergente. Então, a especialidade dela é fazer essa interseção entre neurodivergência, sensibilidade / espiritualidade. E eu aprendi muito com ela. Inclusive, estou passando pelo meu diagnóstico. A gente já até sabe, mas eu tenho que terminar um dos 900 milhares de testes. São milhões de testes de neurodivergência que a gente faz. E ela fala que 20% da sociedade, da humanidade é altamente sensível. E não sabe, assim, a porcentagem de pessoas que sabem que são é muito pequena. E as pessoas ficam doentes e não sabem por quê, né? As pessoas ficam doentes, elas são taxadas como loucas, elas são invisibilizadas, principalmente mulheres. São invisibilizadas e geralmente uma mulher, por exemplo, que tem TDAH, pode ter filho autista. Verdade. E tá tendo uma descoberta muito grande agora pelos avanços da psiquiatria e da saúde mental. Então, uma descoberta muito grande de pessoas que são neurodivergentes desde cedo. E quando você não faz o diagnóstico, a partir de 5 anos que você não tem o diagnóstico, já é considerado tardio. Agora, imagina, nós mulheres, eu tenho 40, você tá com 33? 33. A gente descobriu agora que nós somos pessoas altamente sensíveis. Mas... E neurodivergentes. E olha que interessante, desde a minha infância eu tinha terror noturno, eu tinha sonambulismo, eu era taxada de doida, eu sempre fui a doidinha. Você tinha sonambulismo mesmo? Você saía andando às vezes pela casa? Não, saía andando, conversando. Conversava muito à noite, eu lembro disso. Muito. Eu tinha experiências extrasensoriais. E, assim... Liga uma luz muito forte perto de mim, eu começo a ter dor de cabeça. Também. Muito barulho. Se eu estiver dormindo, a pessoa fizer barulho, meu coração acelera, eu fico muito desconectada. Se eu tô deitada na cama e uma pessoa deita na cama ou senta na cama forte, aquilo mexe com tudo dentro de mim. É muito louco, né? É uma hipersensibilidade. É uma hipersensibilidade. Assistir filme. Como é que é pra você assistir filme? Gente, eu não consigo ver filme violento. Eu sinto a dor. Não, aquilo pra mim é impossível. Eu fico mal, eu fico sonhando, eu fico com aquilo na cabeça. Me faz mal mesmo. E quando a gente tá, por exemplo, que a gente passa um dia que a gente ultrapassa dos nossos limites, no outro dia eu acordo parecendo que eu tô com febre. Só que eu não tô com febre, mas eu fico com a sensação de que eu tô doente, sabe? Sim. Uma ressaca sensorial, assim. Sim. E a gente é taxado de fresca muitas vezes, quando as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, né? Eu não sou uma pessoa que eu posso ter uma coisa, que aquela rotina tem que ser aquela rotina e... Não, se eu precisar mudar a minha rotina, porque da forma com que eu estou me sentindo, eu preciso, porque senão eu não consigo executar. Isso é maravilhoso, porque tem gente que se cobra muito de ter uma rotina muito certa todo dia, né? Só que isso não é possível, a gente tem que aprender a fluir, né, nas nossas necessidades e escutar a necessidade do nosso corpo diariamente. Eu acho que isso é o maior superpoder, assim, que se a gente sabe escutar a necessidade do nosso corpo, não tem nada de fora que vai te impor uma verdade, né? E no meu caso eu não consigo seguir o que as pessoas me falam e que tem que ser aquilo outro. Tanto é que eu fiz meu caminho totalmente atípico, neuroatípico. O meu caminho é totalmente atípico. E por mais que eu tenha alguns tracinhos de TDAH, eu nem sei se eu tenho muito, assim, sabe? Mas você sabe que existem estudos que falam que TDAH é trauma?
O Dr. Gabor Maté, ele fala que TDAH é sintoma de trauma. Sim, existe esses estudos, existe também o cara que descobriu o TDAH, que ele na verdade foi comprado pela indústria para ele falar que o TDAH existia daquele jeito que ele existia. Então tem muitas linhas aí, e eu acredito que eu consegui realizar muito mesmo sendo atípica, sabe? Eu consigo realizar muito sendo neuroatípica. E que não tem nenhum problema nisso, que na verdade os modelos mentais comuns e padronizados, eles foram determinados e tudo que era diferente daquilo foi visto como diferente, que estava errado, mas na verdade não. A gente só é que a gente tem que ser de forma singular e descobrir isso através do senso de propósito vai fazer a gente ser feliz. Maravilhoso, porque isso, né, que você falou sobre a gente se observar e se descobrir e buscar esse senso de propósito. Quando a gente é neurodivergente, exige um cuidado especial, assim, pra gente não só se autodiagnosticar, né? Porque às vezes a gente ouve uma pessoa falando, eu sinto isso, então eu sou neurodivergente, né? Então a pessoa se autodiagnostica. Então é muito bom buscar ajuda para isso. Acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa falar aqui. E eu esqueci outra coisa que eu ia falar em relação a isso, mas era muito sobre a gente poder se resgatar, né? Nossa, minha vida mudou. Tem 3 meses que eu tô com a Thaísa como mentora dela, né? Ela virou uma mentora pra mim também nesse assunto. Rola essa troca às vezes, né? Indico muito, gente. A Thaísa em breve vai abrir uma comunidade de pessoas sensíveis. E eu confio muito no trabalho dela, porque ela tá ali com um senso de propósito fantástico. Legal. E é diferente você fazer um diagnóstico com uma pessoa que não tem nenhuma conexão espiritual, assim, porque... Sim, lembrei que eu ia falar, inclusive, que eu ia falar aqui 2 coisas. Que a gente vive num mundo que foi criado pelos neurotípicos, né? Então a gente vive nesse mundo meio quadradinho, assim, que segue regras e tal. E eu acredito que os neuroatípicos, ou seja, os neurodivergentes, vieram para recriar o novo mundo, né? E eu acho que esse é o movimento que a gente está fazendo. A gente precisa recriar um novo mundo. E não dá para criar um novo mundo dentro... O Einstein que fala isso, né? Você não consegue resolver um problema dentro da mesma mentalidade em que ele foi criado. Perfeito. Então eu acho que essas novas mentes estão chegando para essa recriação. Exatamente, e já estão aí, mas não eram reconhecidas porque não estava no momento ainda. Então isso tá borbulhando agora, né? Mulheres de 40, 35, até mais, falando, cara, eu sou normal. Eu não sou, mas eu sou, né? E é muito comum. É normal ser como eu sou, assim, no sentido de é bom, não tem nada de ruim nisso, tá tudo bem eu ser eu, né? E é muito comum pessoas como nós que, sei lá, um diagnóstico tardio, igual tá acontecendo com a gente. A gente sempre buscou pela espiritualidade, pelo sentido das coisas, né? E isso é uma das características. Exato. Eu não sei de onde veio nossa configuração, assim. Eu acho que um senso de integridade, de honestidade, transparência é uma coisa muito forte que vem com a gente. E as questões existenciais, elas acompanham. Mas é muito importante a gente dar ouvido para isso, porque eu acredito que o sentido da vida tá aí, sabe? A gente entender que a existência que nos criou e que é tão linda, ela nasce também através de nós, né? E que esse senso de propósito é o que mantém ela viva. Que lindo, me lembrou muito uma frase assim de que, acho que eu li isso num tarô uma vez no oráculo, acho que foi no oráculo de Osho, que fala assim que quando a gente cria alguma coisa, a gente fica perto do Criador, né? Então, o Criador é aquele que cria todas as coisas. Isso que você acabou de falar. E quando a gente cria, é como se a gente estivesse participando da força criadora, né? Perfeito.
E isso exige que a gente desperte, a gente falou isso com a Vivi no podcast sobre bem-estar digital aqui, que a sensibilidade é o diferencial do ser humano, que é o que vai nos diferenciar, inclusive, desse outro ser que tá chegando na Terra, que é a inteligência artificial, né, por exemplo. Então, essa sensibilidade, ela chama a gente para transbordar o propósito, e esse transbordamento do propósito vem de criar coisas que façam sentido, né? Pra criar esse novo mundo. Exato, tá tudo essa conectado. Nova forma de existir. Sim. Que lindo isso. Muito especial. Porque como é que você lida com a criatividade, assim? Acho que é uma coisa legal da gente conversar, porque eu sei que eu também sou uma cabeça que cria 100% do tempo. Parece que quando a gente invoca com o negócio, a cabeça começa a maquinar em cima daquilo e a gente tudo enxerga referência em tudo. Tudo né? o tempo inteiro. E aí saem ideias muito boas, assim. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, que você estava criando posts pro Natural Vibe. E você criava uns posts muito fodas, assim, umas ideias muito legais que saíam. E, não sei, queria que você falasse um pouco sobre o processo criativo. Nossa, que bom que você falou isso, que bom, obrigada, porque eu quero muito voltar pro Natural Vibe, né? Eu entrei num sabático e faz 2 anos que eu não consegui voltar, porque o negócio como foi crescendo. Uhum. Conta o que é, porque tem gente que não sabe. Não sabe, né? O Natural Vibe é um movimento de autoconhecimento, espiritualidade, de criação do novo mundo. Chique. De reconexão com a sua vibração natural. E ele se expandiu em Instituto Natural Vibe, como uma universidade de conhecimentos. Casa Natural Vibe, que até a pandemia, a gente tinha a Casa Natural Vibe aqui em São Paulo, que era onde nós e os nossos amigos vinham, né, para dar seus cursos, eu, fazer seus inclusive, rezos. morava lá. A gente morava dentro da Casa Natural Vibe por um tempo. E a loja Natural Vibe, que é a materialização, né? Coisas bonitas que a gente ama e tudo. E foram 9 anos direto naquela pauleira, né? Crescimento, 600 mil seguidores, aquele sucesso. Foi de fato um sucesso, e é de fato um sucesso, mas depois de 9 anos a gente sempre tem ciclos, né? Total. E o Natural Vibe começou no meu ano 1. Então, olha, eu tô no meu ano 1 agora. Ah, que legal! Que legal, eu tô no ano 3 agora, que é de comunicar. Vou voltar, gente, vocês me aguardem. Que lindo. E aí, quando chegou no ano 9, eu tive um processo de morte e renascimento. E aí eu comecei uma mentoria para ensinar para as pessoas, porque eu via muita gente que é amigo e aluno do Natural Vibe querendo fazer coisas parecidas, mas não sabiam como. Entendi. E eu saí do lugar, eu fechei os nossos cursos do Natural Vibe, dei uma parada nas redes. E, Já gente, abriu é as coisa de montanhas. louco, né? Quem olha assim fala assim, nossa, é louca, você fez isso. Faz uns Eu precisava, naquele momento eu precisava. E comecei o Mentoria Negócios com Alma, que se tornou a Escola Negócios com Alma, que hoje tem todo um ecossistema que é um ecossistema. O Natural Vibe é uma egrégora e o Negócios com Alma faz parte dessa egrégora, né? Todo um ecossistema mesmo para despertar, se autotransformar, colaborar e transbordar. Então, todo esse ecossistema serve ao propósito de despertar a sua vibração natural e transbordá-la para o mundo. Bom, o meu processo criativo, porque eu crio muito. Então, no Natural Vibe, eu criava muito. E era muito animada para levar tudo aquilo que a gente estava estudando para as pessoas. E eu tenho isso, que faz parte do meu propósito também, que é pegar pessoas e conhecimentos muito importantes e distribuir isso para a massa. Então, eu valorizo muito pessoas que são sábias, eu valorizo muito pessoas que são muito inteligentes, mas que fazem isso com senso de propósito. Assim, não é só ser inteligente, mas de fato tem um trabalho legal. E que sabem, eu acho que o saber para mim é muito importante para esse processo de despertar e de transformação. Sim. Então, criar para mim neste lugar é muito fácil, porque eu vou estar ligando coisas muito importantes para pessoas que precisam muito. Então, o meu processo criativo é muito desse lugar de meu Deus, isso tem que ir pro mundo. O que eu vou fazer? E aí vem. E aí vem diferentes formas, e isso me dá força para colocar em prática. Quando eu viro isso para o Negócios com Alma, eu saio do meu negócio e das pessoas envolvidas
vidas dos professores e vou pro negócio de muitas pessoas. Então, é verdade que é mais fácil para mim criar para os outros do que para mim, porque eu tenho um senso de doação muito grande. Aí entra questões aí da minha configuração, de que eu preciso e quero auxiliar o outro. Então, o meu lugar agora é de voltar para mim, criar a minha vida, olhar mais para a minha vida, e quanto mais eu crio o meu bem-estar, mais a minha criatividade aflora. Porque a criatividade, ela está totalmente ligada ao autocuidado. Total. Então, sábados e domingos, no meu ócio, a criatividade aflora. Então, pra mim também é igual. As coisas vêm quando eu não tô trabalhando. Quando eu não tô trabalhando. Então, vem listas, vem métodos. Total, pra vem mim tudo, também. mas assim, prontinho, ó. E aí eu pego e só fico assim, jogando no bloco de notas. No bloco de notas, depois vou pra reunião e passo pra todo mundo, a gente sai e faz, né? Perfeito. Então, é uma criação que vem do prazer. E quanto mais eu me nutro daquilo que eu gosto, seja conhecimento, comida, experiências, família, amigos, mais eu crio. E quando a gente tá em conjunto, é muito mais poderoso. Porque o meu campo de informação tá conectado com o campo de informação da Maia aqui. Tipo, vira uma grande mente, né? Vira uma grande mente e uma grande potência criativa, né? Então, meu processo de criação é assim. Lindo. E as pessoas, às vezes... Tem até um vídeo com a Natasha, que eu tô na Suíça com ela, a gente foi fazer um curso, né? A Natasha veio aqui? Não, você foi no podcast da Natasha? Não, ainda não. Não foi? Não, é porque ela grava nesse mesmo estúdio. Deve ser então por isso que eu tô ligando. Vou mandar um beijo pra minha amiga Natasha Ferraz. Maravilhosa. Linda. Rainha do trauma. A rainha do trauma. Da cura do trauma. Eu deitada assim na Suíça com o pé pra cima escrevendo. Ela, amiga, o que você tá fazendo? Eu falei, tô escrevendo um texto. Ela, peraí. Aqueles textos que você escreve na internet que fica sendo... viralizado por aí, você escreve desse jeito. Eu falei, amiga, eu escrevo de qualquer jeito. E ela, mas aonde você tá escrevendo? Aí era uma foto dentro do Instagram e eu escrevendo no quadradinho pequenininho ali. Caraca. Em 3 minutos. Então o processo criativo vem desse lugar de solto, simplicidade. Lindo, sabe? De abrir o canal e deixar vir. Ai, maravilhosa. A gente tá chegando no final do nosso podcast, mas eu tenho uma última pergunta pra você. Ai, meu Deus do céu. Aquelas, né? Qual que é a ficha que tá caindo pra você nesse momento da sua vida? Porque tantas fichas que caíram todo esse tempo que a gente falou, né? E agora? Eu vou chorar. Ai. Tô sensível. Todo mundo chora no final desse podcast. É impressionante. Mas pode falar. A ficha da família. Quando eu tive a Constanza, né, que ela já tá com quase 13 anos, é uma moça. Não dá pra acreditar. Foi muito forte pra mim, o feminino vem muito forte assim. Mas agora, a gente chega nos 40. Aí assim, meu pai é um garotão, bonitão, maravilhoso. Total. Mas é um senso de, nossa, eu quero ficar mais perto. A minha mãe também, né? E você... linda, te amo. Né? Te amo. Porque eu tive que passar por muita coisa pra valorizar a família, sabe? E eu acho que eu cheguei nesse lugar agora de me dedicar mais pra família, porque eu sempre me dediquei a todo mundo, menos a minha família. E eu acho que a maior ficha agora é de voltar pra dentro. Que lindo. E como que você volta pra dentro, assim? Diminuindo os excessos. Diminuindo o tempo de celular, porque eu acho que o celular tá roubando muito o nosso tempo. Nossa, isso tá sendo muito falado aqui em todos os episódios. Muito. E sabendo onde eu coloco a minha energia, né? Eu acho que foi muito maravilhoso dar mentoria, sei lá, em 1 ano, dar 30 mentorias individuais, eu vivi para os meus mentorados, são pessoas fantásticas, eu amo eles, mas eu tenho uma mentoria tão robusta comigo, com o Osvaldo e com todos os tutores e tudo, ela é muito mais rica do que eu sozinha. Então, foi importante ser devota dos meus mentorados individuais por esses 2 anos. Mas agora eu preciso
desse tempo pra mim, pra minha família e pros meus nenéns, que são meus negócios, né? Que eu amo demais, assim, eu amo. Eu sou muito devota do trabalho com propósito. Isso mesmo. Gente, muito obrigada por você ter vindo aqui, foi muito especial essa conexão aqui ao vivo, né? Essa conversa colocada aqui para todo mundo. E esse tempinho aqui juntas, né? Assim, acho que tem um valor gigante imenso. Então, tem. Meu coração tá transbordando. E que vocês também possam sentir esse amor, esse carinho que a gente tá sentindo aqui. E o Cacau ajudou muito. Muito, né? Que esse Cacau é fantástico. Que delícia. É esse? Muito bom. Esse é um cacau da Ama. Depois eu conto. Aí eu coloquei com canela, baunilha, açúcar, um pouquinho de açúcar mascavo. Mas assim, é uma coisa surreal de gostosa. E, gente, nossa, eu acabei de cair a ficha que é o último episódio. Então, a gente tá encerrando a primeira temporada. Exato. Então, gente, muito obrigada por escutarem até aqui. Muito importante vocês darem 5 estrelas aqui no Spotify. Fazerem um comentário sobre o que vocês acharam. Se vocês querem segunda temporada, peçam, se manifestem, que vai ser muito legal poder receber o feedback de vocês, tá? E estamos muito juntos. Espero que todas essas fichas tenham caído e ajudado a transformar um pouco do lado daí, porque transformou muito do lado de cá. Um beijo! Uhul! Até mais!